Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar sobre a ação da PetroRio, um vídeo extraordinário aí, já que eu já fiz um vídeo sobre os resultados do segundo trimestre de 2022 da PetroRio, até vou deixar o link aí na descrição se você quiser assistir, resultados que foram muito bons, mas estou fazendo um vídeo extraordinário hoje sobre a PetroRio, porque a PetroRio divulgou um fato relevante relacionado à interrupção de sua produção. Então eu vou falar sobre isso e muito mais aqui no vídeo, então fica comigo até o final do vídeo. E se você se interessa por investimentos, gosta desse tipo de assunto, então por favor não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal, porque se você tiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder meus próximos vídeos, beleza? Então pessoal, vamos lá, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E claro, para quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho PetroRio em carteira, gosto da ação, acredito bastante em PetroRio para longo prazo e por isso então geralmente faço vídeos sobre a PetroRio aqui. E a PetroRio na noite do dia 15, ou seja, na noite da última segunda-feira, divulgou um fato relevante relacionado à interrupção de sua produção no Campo de Frade. Campo de Frade que é o principal campo em operação da PetroRio no momento, né? E essa é uma interrupção temporária. O que ocorreu foi que a empresa, né, identificou aí uma avaria na linha de gás lá do Campo de Frade e por essa razão então interrompeu temporariamente a produção, porque é preciso, né, aparar aí, né, realizar um conserto nessa avaria que foi identificada. Então essa parada a companhia estima aí que deve levar entre 5 a 7 dias, né? E vai manter o mercado informado sobre o assunto. Algumas notícias surgiram aí relacionadas a esse tema, né, dizendo que em princípio não existe um risco grande aí de dano ambiental ou de algo do tipo, mas claro, a gente tem que ficar ligado nesse assunto. Não acredito que isso aqui deva levar o investidor a cometer aí um ato intempestivo de compra ou de venda, enfim. Na verdade é algo aí que ocorreu uma interrupção temporária, né? Claro que nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, apenas compartilho meus estudos sobre investimentos com vocês, né? Então, o que acontece aqui, né? PetroRio divulgou uma avaria na linha de gás, isso infelizmente faz parte do negócio, acontece, a interrupção em princípio não é tão grande, de 5 a 7 dias, claro que isso deve gerar um certo prejuízo porque o Campo de Frade é o principal da companhia. E para quem não conhece, né, ou para quem não sabe, o Campo de Frade aí, eles até no mês passado a PetroRio divulgou também um fato relevante para anunciar o início de produção do poço ODP4 que fica justamente nesse Campo de Frade, né? E justamente aí esse início de produção do poço vai fazer com que se aumente a produção, né, do Campo de Frade aí, um aumento de 45%. Então a companhia estimou aí que passará, né, a produzir diariamente 48.500 barris de óleo. E se a gente for ver aqui, todos os meses, para quem não sabe, a PetroRio ela divulga dados operacionais. Então ela diz aí quantos barris de petróleo aí por dia que ela produziu, né? E a gente pode ver aqui que nos dados operacionais de junho de 2022, né, no segundo trimestre de 2022, a PetroRio fechou aí então o segundo trimestre produzindo em média 33.304 barris de petróleo por dia. E aqui no fato relevante a companhia divulgava, né, que com esse poço ODP4, início de produção desse poço, a produção estimada, né, passaria para cerca de 48.500 barris de óleo por dia. E se a gente for ver aqui, agora no mês de agosto, a companhia já divulgou os dados operacionais de julho, ou seja, do primeiro mês do terceiro trimestre de 2022. E a gente pode ver aqui, então, nessa tabela da esquerda, né, na linha bem de baixo, que a média aí subiu, né, foi para 46.824 barris de óleo por dia. Então a gente pode ver aqui que no segundo trimestre de 2022 essa produção diária aí fechou em 33 mil e já no primeiro mês do terceiro trimestre de 2022, no mês de julho, né, essa produção foi para 46 mil. A gente vê ali que na primeira coluna da tabela, né, é justamente a produção diária do Campo de Frade e o Campo de Frade aí foi responsável então por 14 mil barris aí por dia e passou então a 28 mil
barris por dia. Então é um incremento aí que com certeza vai surgir aí no terceiro trimestre de 2022 nos resultados. Muito provavelmente os resultados vão ser impactados positivamente aí, né? Mais receita e mais lucro por conta desse aumento de produção da PetroRio. Então, claro que a gente tem que ficar ligado nesse fato relevante que a companhia divulgou agora, né, no sentido da interrupção temporária aí da produção do campo de Frade, mas é uma interrupção que, claro, que gera um impacto negativo na companhia, mas esse campo de Frade já está produzindo mais, né, e em princípio aí essa avaria parece não ser algo tão grave assim, então é claro que a gente tem que ficar atento, mas a companhia está trabalhando para resolver isso. Então, por essa razão que eu continuo firme e forte em PetroRio, continuo comprando PetroRio, continuo comprado em PetroRio, porque acredito que penso no longo prazo, né, para 2023, 2024 aí também, que os resultados vão melhorar bastante e, se possível, carregar por muito mais tempo a ação da PetroRio. E se a gente for ver aqui alguns múltiplos da PetroRio, né? PetroRio é negociada atualmente aí com um PL de 8 e um EV/EBITDA de 5 vezes. A companhia tem excelentes margens, o que é muito importante na minha opinião na hora de investir numa empresa. Eu vejo muito para as margens, né? Margem bruta de 62%, margem líquida de 43%, um ROI de 32% e uma empresa que cresce muito, né? A gente vê aí o CAGR aí de receitas e de lucros nos últimos 5 anos subindo aí 61%, então realmente um crescimento muito grande. E se a gente for ver aqui o histórico do PL da própria PetroRio, né, a gente vê que muitas vezes a companhia foi negociada aí com um PL bem mais alto que esse. A média é um pouquinho acima dos 8, mas enfim, acredito que PetroRio esteja assim num bom preço. Eu pessoalmente, enquanto PetroRio estiver aí abaixo dos 28, 29 reais, eu sigo de olho. E EV/EBITDA de 5 vezes, então a gente vê aí que está bem conforme a média histórica da companhia, mas ela já foi negociada acima desse EV/EBITDA, então acredito que PetroRio tem tudo aí para entregar um bom resultado no longo prazo. Lembrando que o foco da PetroRio é a eficiência, né? Então diminuir bastante aí os seus custos aí de produção. Então a gente vê que no segundo trimestre de 2022 reduziu bastante o lifting cost da companhia. Esse lifting cost basicamente é o custo de extração do petróleo. Então o petróleo está lá nas profundezas, quanto que custa para extrair esse barril de petróleo? E se a gente for observar aqui, esse lifting cost no segundo trimestre de 2022 ficou em 11 dólares por barril. E então, na minha opinião, por mais que o petróleo aí tenha evoluído muito o preço, né, nos últimos meses, e aí com essa evolução do preço, as petroleiras ganharam bastante dinheiro, né? Então, obviamente, isso impulsionou bastante os resultados da PetroRio e de outras empresas também, mas o fato é que esse lifting cost cada vez mais baixo é muito bom, porque mesmo que o barril de petróleo chegue a 70, 60, 50 dólares, ainda assim a companhia vai estar fazendo bons resultados. Claro que ela não vai fazer ótimos resultados como fez quando o barril de petróleo estava lá em 100, 110, né, 90, mas mesmo caindo bastante esse barril de petróleo, a gente não sabe como que vai ser nos próximos meses, mas mesmo que caia bastante, a companhia tendo um custo de extração cada vez mais baixo, isso faz com que a companhia consiga, né, lucrar. E a gente pode ver aqui que a posição de caixa da PetroRio é bem confortável, tem uma posição de caixa robusto e o indicador aí de alavancagem da companhia é negativo, é menos 0,2 vezes. Então é um indicador de alavancagem que demonstra que a companhia tem mais caixa do que dívida. Eu gosto bastante de empresas que tenham mais caixa do que dívida. Aqui a gente vê a evolução desse lifting cost. A gente pode ver que em 2018 custava 44 dólares aí para extrair um barril e desde então a companhia vem se tornando cada vez mais eficiente, chegando então agora a 11 dólares, o menor preço aí na história da PetroRio. Menor custo, né? E a gente pode ver aqui o ranking brasileiro de produção de petróleo, claro, tirando a Petrobras, que é a maior, né? A gente pode ver que em 2014 aqui a PetroRio estava lá embaixo e agora em 2022 a gente vê que a companhia já teve um crescimento de 12 vezes na sua produção de petróleo, com espaço para mais, porque se a gente for observar, tem aí as tratativas do campo de Uaru, as tratativas do campo de Albacora Leste também, que na verdade já está numa fase de transição. E tem também Albacora Oeste, que conforme notícias aí está com a Petrobras está avaliando se realmente
vai vender esse campo ou não para PetroRio. Mas independente de Albacora Oeste, que claro pode ser uma aquisição muito importante, o fato é que a companhia já adquiriu, né, Albacora Leste e o Wahoo, e nos próximos anos aí deve incrementar bastante a sua produção, suas receitas e seus lucros. Então por essa razão que essa interrupção temporária não me assusta tanto assim. Claro que a gente tem que ficar de olho, né? A gente tem que estar sempre observando aí, mas acredito que essa interrupção temporária, na minha visão, pelo menos como investidor, não afeta aí os fundamentos da empresa, né, e as perspectivas que ela tem de crescimento para os próximos anos. Então, pessoal, quero saber o que vocês acham da ação da PetroRio, se vocês têm em carteira ou não, se gostam, se não gostam. Deixem comentários, aprendo muito nos comentários com vocês. Então, eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.